O Lado R do Trabalho, um podcast da Renascença em parceria com a Randstad. O trabalho está a mudar e se calhar mais depressa do que as pessoas e as empresas conseguem acompanhar, e é por isso que acaba de nascer este novo podcast, o Lado R do Trabalho. R de Renascença, R de Randstad. E o que é que vamos fazer aqui em cada episódio? É olhar com muita atenção para aquilo que está a acontecer neste momento no mundo do trabalho, com a ajuda de dados, de estatísticas. Vamos trazer a cada episódio novos dados, tentar explicar esses dados e traçar aqui um retrato do que está a acontecer a nível global no mercado de trabalho, em Portugal e, claro, no mundo também. E não podemos começar da melhor maneira. Começamos 2026 com o novo Work Monitor da Randstad. O Work Monitor, e o Pedro, que eu já vou apresentar, e a Tânia também, já nos vão falar sobre isto. O Work Monitor é assim uma espécie de barómetro do mundo do trabalho. É um estudo anual que capta, analisa o que é que os trabalhadores pensam, querem e realmente valorizam no seu emprego. Isto é sempre muito importante pôr em perspectiva, porque digamos que mede a diferença entre o que é a realidade do trabalho e quais são depois as expectativas e as motivações, aquilo que os trabalhadores de facto querem. Então vamos lá, vamos ler este mais recente retrato do trabalho feito pela Randstad. Pedro Empes, olá. Obrigada por estares aqui neste primeiro episódio. O Pedro é diretor da área de Operational Talent Solutions da Randstad, e Tânia Lee Almeida, que é Head HR da Essilor Luxottica. Obrigada aos dois por estarem aqui mais uma vez. Vamos lá então, Pedro, ao Work Monitor 2026. Estamos em janeiro, no momento em que muitas empresas começam a definir a estratégia, ou se calhar já a implementar a estratégia que definiram no final do ano passado. Se tivesses que resumir numa frase este estudo, eu sei que é difícil, mas qual é a mensagem principal que pode ser lida aqui neste Work Monitor 2026? Bem, eu diria que uma frase muito simples é: o talento tem a chave do carro e o volante, e as mãos no volante, e isso é cada vez mais evidente à medida que estes anos passam e que nós vamos estender este Work Monitor anualmente. E essa é uma mensagem importante para os empregadores, não é? É, sem dúvida. A diferença é, nós todos concordamos em teoria, tudo isto faz bastante sentido, mas depois é muito difícil pôr na prática. E portanto, depois há esta dicotomia, mas não é por isso que aqui estamos, não é? Uhum. Mas, e como é que se põe na prática? Sim, eu acho que a palavra-chave é personalização, mas que é extremamente difícil, uma vez mais. Ou seja, aquilo que o talento cada vez mais quer não é entrar numa linha e agora seguir um plano de carreira. Cada vez mais nós temos as pessoas a quererem outras experiências, um propósito, porque é que estou a fazer isto, que autonomia é que tenho. Enfim, o estudo aponta para várias pistas em que as pessoas não querem propriamente entrar naqueles modelos mais rígidos e não estão propriamente a pensar numa ascensão de carreira. Eu agora sou consultor, depois sou manager, depois sou diretor e depois ganho mais, tenho um escritório maior e agora é mais, eu tenho este impacto. Eu estou exposto a determinados dados, eu vou conseguir melhorar as minhas competências, eu tenho autonomia, e não é muito mais do que teletrabalho, tenho autonomia perante um objetivo, decidir qual é o caminho que quero levar para este projeto e não ter um líder constantemente a dizer vai para a esquerda, vai para a direita, não é assim, é assado. Portanto, cada vez mais as pessoas querem ter um papel. É como se, estava a ouvir-te, é como se as empresas que, se calhar no modelo mais tradicional têm colaboradores, agora têm empreendedores, quase como cada pessoa quer ter o seu pedacinho de empresa, não é? É verdade, e nós temos, aliás, há exemplos, a Google tem esse exemplo, a Microsoft também, de aquela lógica de, olha, tens a sexta-feira à tarde para os teus projetos pessoais. E há vários produtos destas grandes empresas que saem desse tempo off, em que as pessoas não estão propriamente a fazer tarefas, mas estão a pensar no que é que poderia ser, não poderia ser. Portanto, cada vez mais as pessoas querem também tempo para si, e não é só o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional mais clássico de eu quero ter tempo para mim, quero ter um equilíbrio entre trabalho presencial, é mais do que impacto é que eu posso ter, o que é que eu, enquanto pessoa, posso trazer mais do que me formatar àquela minha função e colocar uma persona que depois chega uma série de trâmites. E, portanto, cada vez mais é a autonomia o nome do jogo. Sim, e há aqui um dado interessante, não? Há aqui 39% das empresas, segundo este estudo,
querem uma carreira tradicional e linear, o que quer dizer que grande parte não quer isto, não é? E de alguma forma já aflorámos aqui, mas o que é que este dado, 39% são os que referem que querem uma carreira tradicional e linear, o resto não. O que é que isto nos diz sobre este conceito de sucesso profissional? Podemos ir mais a fundo aqui, o que é o sucesso profissional? Sim, ou seja, é um bocadinho o que dizia antes, mas de alguma forma traduzindo na prática. Eu não quero chegar aqui e ter um caminho, e normalmente é o que as empresas têm para oferecer. Olha, está aqui o nosso modelo de carreira, se atingires estes objetivos, se passar X tempo, tu podes progredir para aquele grade e para aquela posição. E as pessoas já não querem propriamente olhar, e isto mudou muito rapidamente, porque antigamente o que as pessoas diziam é: eu quero saber, mostra-me lá onde é que está o caminho, como é que eu vou evoluir. E agora começamos a ter uma percentagem de pessoas a dizer: eu quero aquilo que os estudos chamam uma carreira portfólio. Ou seja, eu quero estar exposto a outras realidades, não quero focar-me e especializar-me unicamente em algo que eu depois simplesmente vou crescer por senioridade e por acumulação de experiência, mas sim, eu a meio do caminho fazer um twist completo e dizer: não, agora quero mudar para a logística e estava na área comercial. Mas toda a experiência é comercial. Pois é, mas eu gostava de experimentar, gostava de aprender algo novo, e aqui entra aquela lógica da diversidade, da riqueza da diversidade, que é alguém entrar com uns olhos não propriamente novos de juventude, que não tem experiência no mercado de trabalho, mas novos para aquela área, não é? Eu sou um comercial e de repente chego ali e vejo uma coisa e digo: o rei vai nu, isto não faz sentido nenhum. Coisa que se calhar alguém que está na logística há 30 anos Sim, já não consegue ver. Não é? Não tem esse... E portanto eu diria que cada vez mais as pessoas querem estar, nós vemos isto muito nos jovens também, expostos a projetos, expostos a terem algum protagonismo onde podem deixar um bocadinho a sua marca. E, portanto, acho que é um bocadinho isto que o estudo traduz. Há outro número aqui que também salta à vista, que é metade dos profissionais já saiu de um emprego por sentir falta de autonomia. E autonomia foi uma palavra que o Pedro já usou aqui. Estamos a falar de que tipo de autonomia? E depois já vamos cruzar com o que a Tânia também nos pode trazer, de experiência na empresa. Eu acho que depende muito dos setores e das funções. Muitas vezes o que falamos de autonomia pensamos imediatamente desde a pandemia ficou muito, é o grande tema do teletrabalho, mas são quantos dias, quando e qual é a liberdade que eu tenho, posso escolher, ou se posso de todo. E claro que num chão de fábrica a pessoa não faz teletrabalho, Não tem hipótese. Não é? E portanto a autonomia não é simplesmente onde é que eu estou a trabalhar, mas é o que é que eu, enquanto indivíduo, posso influenciar, que não seja simplesmente ser um bocadinho autómato, até porque a inteligência artificial tratará do assunto. Como é que eu posso fazer a diferença? E se pensarmos num chão de fábrica, a Tânia aqui se calhar depois pode aportar algo mais, pensamos na autonomia que nós podemos dar a alguém que está numa linha e que supostamente deve fazer um conjunto de movimentos repetidos, mas se calhar como está ali, está a ver, discerne por si, pode tomar decisões que se calhar estavam restritas a um supervisor ou a alguém com outro tipo de responsabilidades. E se calhar é aí que nós conseguimos atrair outro tipo de profissionais. Agora, isso é extremamente difícil de fazer. Esse é o grande desafio deste estudo, é entre aquilo que as pessoas procuram e aquilo que as empresas, na verdade, conseguem dar. Porque, se calhar, se nós tivéssemos os três uma empresa, era muito fácil darmos autonomia um ao outro ou uns aos outros. Mas, de repente, temos 250 pessoas, 10% entraram ontem, um conjunto delas estão num plano de progressão ou estão a ser avaliadas. É muito difícil, de repente, dizer assim: então, todos têm autonomia e vai correr bem. Os estudos dizem que sim, mesmo estudos mais académicos, em que a autonomia gera compromisso, gera produtividade e, portanto, em princípio, no final vem também a rentabilidade, mas é extremamente difícil de tirar as mãos, aqui é ao contrário, é tirar as mãos do volante, ou seja, deixar que tudo isto também resulte. Pela natureza pela pluralidade da autonomia, não é? Claro, que é a autonomia. Haverá funções onde é mais fácil fazer isto. Sim, e perfis até, não é? De colaboradores. Também, exatamente. Então, mas olhando, e já vamos passar para a Tânia, só terminar aqui esta parte com esta pergunta, Pedro. Olhando para este início de ano e para os dados do Work Monitor, quais são, na tua opinião, as grandes perguntas que as empresas, os empregadores portugueses, deviam neste momento estar a fazer e que se calhar estão até a evitar? Sim. Quais são as questões que estão em cima da mesa e que devemos ter? Eu acho que é extremamente difícil pôr-nos no lugar dos outros. Não é? A empatia é algo que todos desejamos, nem sempre conseguimos, muitas vezes conseguimos teorizar sobre ela, mas depois no dia-a-dia eu posso concordar com tudo isto que estou aqui a dizer, mas dentro das minhas funções, provavelmente eu próprio
podia tirar as mãos de algumas coisas e não estar a exigir indicadores intermédios, não é? Para chegar aos meus objetivos. Mas, na verdade, todos nós precisamos dessa segurança e a arte aqui está em tirar mesmo as mãos e deixar, olha, este é o objetivo, o endgame é este, nós queremos chegar ali. Como é que tu chegas lá? Como é que tu consegues trazer? E, portanto, eu acho que devíamos fazer aquela pergunta de, eu quereria trabalhar aqui, se eu tivesse que voltar tudo outra vez, e talvez isso possa ser uma pergunta que leva a reflexão. Eu aceitaria, se esta empresa me propusesse agora, a mim, com menos 20 anos, para uma determinada função, será que era aqui que eu queria trabalhar, com base nas políticas que eu próprio estou a implementar ou a desenhar? Sim. E isso pode ser o E se a gatilho resposta para... for não, Se a resposta porquê? não, convém começar a tratar das soluções. E temos aí pistas, não é? Esse não dá pistas Dá, sobre o sem que dúvida. devemos olhar. Tânia, estes dados do Work Monitor da Randstad 2026 mostram, já falámos aqui, esta vontade clara de autonomia, e vamos voltar aqui, mas também muita insegurança, muita resistência, por vezes, em dar esta autonomia. Numa organização grande, não é? E complexa, o Pedro falava em chão de fábrica, como é a Essilor Luxótica, onde é que a autonomia começa e onde é que na prática ela tem de ter limites, não é? Como é que vocês gerem a autonomia, tendo em conta a variedade de funções? E se calhar, para quem nos está a ver e ouvir perceber melhor, eu pedia-te para descreveres um pouco esta empresa. Muito bem. Antes de mais, obrigada pelo convite, por estar aqui convosco. É um privilégio para mim poder discutir temas tão relevantes no âmbito da minha profissão, como o mercado de trabalho e as tendências de empregabilidade, e, portanto, é com muita satisfação que estou aqui convosco. A Essilor Luxótica nasce aqui da fusão de dois grandes gigantes, um focado em lentes oftálmicas e, portanto, e equipamentos médicos, mais orientado para a saúde visual, e um virado, que é do lado da Luxótica, para armações, e, portanto, fundiram-se aqui duas empresas com elevada complementaridade e transformando a empresa em líder de mercado nos setores em que atua. Em Portugal nós temos um polo muito estratégico a nível da organização, porque temos uma fábrica de exportação global, temos cerca de 400 trabalhadores, e trabalhamos aqui em parceria também com a Randstad para contribuir para o sucesso desta operação produtiva, e depois temos também uma componente de funções assente em comercial, marketing, funções de suporte e por aí fora. Isto introduzindo a organização. Entrando aqui um bocadinho mais no tema da autonomia, Carla, como percebemos até pelo estudo e pelo contributo do Pedro, o sucesso antigamente era subir na hierarquia, hoje é escolher, é ter opções de escolha e poder de escolha dentro dessas opções, e é esse o novo paradigma a que estamos a assistir, e diria que as empresas, para sobreviverem, vão ter que apostar nestas opções de percursos para as pessoas. Em relação aos limites, e respondendo mais diretamente à tua pergunta, eu acho que eles têm que existir de acordo com as necessidades e os interesses superiores do negócio e também de acordo com a cultura organizacional da empresa. Isto porque os limites existem para proteger quer negócio, quer clientes, quer equipas, não numa ótica de controlar pessoas, porque no final do dia a empresa tem que ser rentável, sustentável e a cultura organizacional que nós pretendemos que a organização tenha, que esteja viva. E às vezes o excesso de flexibilidade ou de autonomia pode colocar em causa os entregáveis de excelência que nós pomos no mercado de trabalho e em causa a vivência da nossa cultura organizacional. E, portanto, para mim, são os supremos interesses da organização, quer mais de negócio, quer mais de cultura, que determinam esses limites. E em relação à cultura da empresa, como é que ela pode ser descrita para quem nos está a ver e ouvir ficar com uma ideia de como é a cultura na Essilor Luxótica? É assim, na verdade, resultado da fusão que existiu, nós herdámos duas culturas organizacionais extremamente fortes e distintas, e tem sido aqui um pilar estratégico ao nível da gestão de recursos humanos nos últimos anos, criar uma cultura única. Okay? E não é um trabalho que se faz de um dia para o outro, como todos sabemos, cultura organizacional é muito além daquilo do que pomos em papel
pele e ambicionamos, é aquilo que se vive no dia-a-dia. O primeiro passo é definir o que queremos viver e o segundo é conseguir viver no dia-a-dia esse objetivo, e estamos nesse caminho. Mas é muito de sermos uma empresa unida, ágil, muito assente nos nossos pilares da filantropia, e temos mesmo um mote que é We Are One, e portanto trabalhar na EssilorLuxottica é trabalhar muito nesta vertente e sempre pondo os interesses dos nossos clientes e dos clientes, não é? E as pessoas, na lugar. verdade, também Sim. estão no centro da nossa estratégia. Várias gerações na mesma empresa, Várias não é? gerações, Calculo. sim. Um dado do estudo, 67% da geração Z prefere desenhar o seu próprio percurso em vez de seguir uma hierarquia clássica, portanto aqui em detalhe a geração Z. Como é que se gera isto e muito mais? Quando convivem em muitas empresas, lado a lado, 3, 4, em alguns casos, como aqui na Renascença, 5 gerações diferentes. Gostava de começar por ti, Tânia, e depois perceber também aqui a opinião do Pedro, que tem este contacto, a Randstad tem contacto com tantas empresas. Como é que isto se gera? Numa empresa como a vossa, a EssilorLuxottica, como é que se gera esta questão da comunicação e não só, da interação entre as várias gerações? Sim, na verdade eu às vezes acho que isto não é tanto um problema de gerações e mais um tema de arquitetura, de carreiras e de funções. Porque o próprio trabalho às vezes é desenhado de uma forma que não vai pôr as gerações em contacto, e aqui muitas vezes cada um faz a sua parte do trabalho, em que uns decidem, outros executam, tipicamente os mais séniores a decidir e os mais júniores a executar, e aqui assim criamos universos paralelos em que as pessoas não estão propriamente em colaboração e como vimos no próprio estudo do Work Monitor, a colaboração entre gerações contribui aqui para o aumento da produtividade e, portanto, enquanto gestora de recursos humanos é algo em que devemos ter atenção. Na EssilorLuxottica, por acaso, temos a sorte que eu acho que isso acontece de uma forma orgânica e natural, mas acho que nas organizações onde isso não acontece tem que haver uma gestão intencional com iniciativas pensadas exatamente para esse propósito, como criar equipas de trabalho deliberadamente multigeracionais, às vezes com papéis rotativos, precisamente para não se cair na tendência de uns decidirem e outros executarem. Projetos de mentoria bidirecional, porque tipicamente a mentoria nas organizações há alguém mais sénior que assume o papel de mentor e uma pessoa mais júnior que é o mentee, e às vezes podemos também imprimir aqui uma lógica de ser bilateral, os júniores também terem algo a ensinar aos mais séniores, que na verdade têm, mas na verdade nas organizações não se constrói os projetos de mentoria nesta vertente, sempre que possível reconhecer o contributo de diferentes geracionais para os projetos que estão em curso, portanto uns a aportar experiência, outros a aportar velocidade, fluência digital, memória organizacional. Eu acho que no fundo é quando não acontece naturalmente ter esta intenção, é como promover momentos de colaboração geracional e obter os benefícios que cada geração, na verdade, tem para trazer às organizações. Pedro, esta colaboração entre gerações, para ser orgânica, deve dar muito trabalho, não é? Às empresas. O estudo... Primeiro, queria ouvir da tua experiência, não é? Nestes anos todos, e também em relação ao estudo, se há alguma coisa aqui. É sim e não. E, na verdade, a resposta a consultor depende. Ou seja, na verdade, nós temos o nosso talento mais experiente, tem 81 anos. E colocado num dos nossos clientes. E o mais novo tem 17. Portanto, isto dá assim uma amplitude. É outro mundo, não é? Os tais 5 gerações que falávamos. E muitas vezes a pessoa com o espírito mais jovem é a pessoa dos 81 anos. E nós temos muitas pessoas que têm 22 anos e encaram uma persona que parece ter muito mais e o contrário. Portanto, isto, na verdade, a tal individualidade e a personalização tem muito que ver com isso, não é? O facto de eu ser de uma geração baby boomer não me coloca como a caracterização da média dessa geração. Isso depende muito de mim e da minha atitude. Portanto, o que nós vemos em clientes é cada vez mais esta colaboração e a Tânia tocou no ponto essencial, que é a bilateralidade disto. Ou seja, não é só o mais óbvio, o mais velho, sabe muito e, portanto, vai ensinar imensas coisas ao jovem pupilo, mas, especialmente agora, neste boom da IA, termos estes miúdos, entre aspas, que chegam da geração scroll, como eu lhes chamo, não é? De repente olham para um PC e acham estranho, estão ali umas teclas e um ecrã e aquilo já não é tudo touch e tudo muito rápido e tudo só de carregar em botões.
e eles próprios têm um choque na chegada ao mundo do trabalho, porque apesar de nós estarmos equipados com tecnologia, não é a que eles vinham propriamente à espera. Mas trazem imensa agilidade, uma forma de pensar que muitas vezes as pessoas mais velhas não passaram por aquilo. E o facto de começarmos a ter no mercado de trabalho nativos digitais, nunca viram outra coisa que não isto. Eu tinha um colega que dizia, o meu filho começa a fazer zoom nas revistas, tentar ver a fotografia. E desilude-se. Não mexe, o que é que se passa aqui? Portanto, acho que há cada vez mais, é contraintuitivo, que há uns anos atrás era impensável, o mestre ensinava, o trainee aprendia, e se tinha uma opinião diferente, se calhar dizia só ao amigo na copa, não tinha a veleidade de o dizer a quem o estava a formar, entre aspas, e agora cada vez mais temos até muitas vezes o talento mais sénior a dizer, eu quero aprender, anda cá, mostra-me lá, como é que tu fazes isto? E tenho vários clientes que dão vários exemplos a dizer, a pessoa que eu tenho mais ativa, que já fez as formações todas de IA que nós temos, é a pessoa mais velha e que tem 64 anos e está sempre a querer aprender mais. É uma questão de atitude. Também é muita atitude. Vamos entrar por aí, vamos entrar na inteligência artificial, que aparece neste estudo tanto como oportunidade como fonte de ansiedade, não é? Claro. Também. Pedro, o que é que os dados nos dizem sobre esta tensão entre entusiasmo, vem qualquer coisa, vem aí, não? Já está aí qualquer coisa nova. Nós já estamos rodeados, não E é? medo. Portanto, já não há volta a dar. E o estudo, é claro, as pessoas, o talento diz 60% acha que vem para ajudar. Portanto, já é um bom princípio. Já é bom, sim. As empresas são um bocadinho mais ambiciosas, como seria de esperar, e 70% acham o mesmo. Depois temos um dado curioso, que é 44% dos talentos dizem, eu acho que isto vai ajudar mais a empresa do que a mim. E, portanto, há já aqui, começa a haver aqui uma espécie de bifurcação do género, eu cheiro-me que isto será melhor para a empresa do que propriamente para mim. Mas, uma vez mais, depois depende sempre da atitude. Ou seja, nós temos 89% das empresas a dizer eu vou continuar a apostar nisto, e depois temos 50% das pessoas a dizer assim, eu acho que ainda não domino bem isto. Ou seja, isto significa que muitas vezes há uma lógica de eu vou apostar, vou investir, mas a formação é fundamental. E a formação não é só preparar. O grande drama de quem lidera áreas de recursos humanos é que nós preparamos a formação, fazemos tudo, e depois temos uma coisa chamada adoção. E a adoção não é só todos fizeram a formação. Sim, às vezes todos fizeram. Também ninguém usa, mas todos fizeram. Dizem que não sabem. Porque não houve tempo. Não houve tempo, ou eu fiz aquilo porque tinha que fazer. E muitas vezes o que começa a acontecer, a frase clichê do momento, eu por acaso está muito bem conseguida, é não vais ser substituído pela IA, tu vais ser substituído por quem sabe usá-la. Exato. E acho que é algo que cada vez mais, e nós estamos ativamente a fazer isso na Randstad, que é mais do que a formação também em IA, saber usar as ferramentas, é saber como é que nós podemos ser enganados por ela. Porque muitas vezes o modelo não está 100%... O espírito crítico, não é? Exatamente, ou seja, Sim. cada vez mais, eu diria que e cada vez mais é aqueles estudos que nos dizem os skills importantes para 2030, e o pensamento crítico começa a aparecer quase sempre nos primeiros lugares. Sim. Ou seja, e isto para os jovens é extremamente importante, porque há uma série de funções de entrada que deixam de fazer grande sentido, não é? Nós passámos, há 10 anos atrás, toda a gente atrás de programadores, e de repente, eu tenho um colega que ontem me mostrou uma ferramenta para gestão comercial que ele fez com alguns comandos, em 2 horas, disse 3 ou 4 coisas, olha, precisava disto, disto e disto, e de repente tem uma coisa interativa com o país todo, com tudo o que nós precisamos para fazer aquela gestão. Não precisou de ir para o IT e dizer, olha, gostava que me fizesse isto, e ele dizer, vai para o pipeline, daqui a 3 meses falamos. Portanto, há esta vantagem, mas depois também há o risco de não sabermos criticar o que está a ser respondido. Muitas vezes a resposta parece muito bem estruturada, não é? Mas, na verdade, os dados que vão lá por trás não estão confundidos, as fontes não estão corretas. Portanto, como os jovens, alguns deles não vão pôr a mão na massa, vão diretos para o que vão receber da IA, eu diria que este é o principal gap que tem que ser fechado, que é, vais usar, e é incontornável que vais usar para seres mais eficiente, e eu já tenho vários exemplos em que tenho muito menos trabalho a fazer um conjunto de tarefas e sou muito mais eficiente, mas tenho que ter os olhos muito bem abertos para perceber o que é que me está a ser dado a consumir. E se eu não tiver a experiência, vai ser complicado. Sim, portanto, a questão que a tal colaboração de gerações vai ser muito ajudar. fundamental aqui. Não é se vamos usar a AI, porque já todos usamos, é como é que podemos melhorar aquilo que a AI nos dá. Essa é a questão, com espírito crítico e com sentido de análise, que muitas vezes não há tempo para essa reflexão. Exato. Tânia, olhando agora para dentro da empresa, qual deve ser o papel real das organizações na requalificação das pessoas? Não é? Até onde é que vai a responsabilidade da empresa e onde é que começa a responsabilidade do próprio profissional para ficar atento a tudo isto que nós
estamos aqui a dizer, não é? Não pode Sim. ser, a empresa não me deu formação, a empresa não me disse, mas a empresa tem, de facto, aqui uma responsabilidade. Sem dúvida. Eu acho que quando falamos em requalificação nesta matéria da inteligência artificial, temos tanto a responsabilidade por parte do empregador como do colaborador. Há aqui uma corresponsabilidade e quanto mais cada um souber aquilo que lhe cabe, mais bem-sucedidos podemos ser nesta fase de transição. Já estamos a utilizar a inteligência artificial, mas eu acredito que há de ter aqui um crescimento exponencial e é importante pensarmos em como estruturar isto e não andar todos um bocado perdidos a pensar quais devem ser os primeiros passos. Ao nível das empresas e aqui do lado das direções de recursos humanos, eu acho que tem três grandes responsabilidades, no fundo. Uma é trazer clareza às pessoas, definir o futuro, as pessoas terem alguma noção do que é que são funções que vão ficar redundantes, que vão ser impactadas, que tipo de competências vão ser mais valorizadas, que tipo de competências vão deixar de ser valorizadas e, no fundo, haver aqui esta comunicação mais transparente. Quando as organizações já o sabem, que às vezes não o sabem, não é? E, no fundo, também para reduzir a tal ansiedade que este assunto pode trazer, mostrar os ganhos individuais que isto pode trazer às pessoas e não só os ganhos empresariais. Acho que este é o primeiro ponto. O segundo é, efetivamente, dar espaço para a formação. E aqui pode ser criar tempo protegido para a formação, disponibilizar formação, coisas bastante práticas, não só teóricas. Acho que é aqui o segundo passo na formação. Muitas pessoas já tiveram formações introdutórias, mais teóricas, e agora falta-lhes um bocadinho a prática. E, por último, o redesenho de funções, porque, na verdade, o que estamos a assistir há funções que ao dia de hoje já não são exatamente como eram pela utilização de inteligência artificial. Isso vai continuar a crescer e, portanto, cabe também às direções de recursos humanos tirar as tarefas repetitivas, aumentar a complexidade das funções e fazer esse redesenho de funções. Mas isto não acontece só com o empenho do empregador. Na verdade, da parte do colaborador é preciso abertura à mudança e isso é uma escolha individual, não é algo que consigamos forçar. E muito aqui a colocação da sua própria energia neste processo, numa autorreflexão, uma apropriação do percurso, no fundo, que é que competências é que eu tenho e como é que eu me torno relevante. Eu acho que esta é a questão que todos deviam fazer, é nesta transição, como é que eu me mantenho, como é que eu me torno relevante, mesmo após a parte exponencial da inteligência artificial. E, no final, aplicarem aquilo que a empresa pôs à disponibilidade, quer em tecnologia, quer em conhecimento. Conhecimento que não é aplicado não transforma, não é? E, portanto, no fundo, eu acho que há esta corresponsabilidade que, se conseguirmos gerir bem, vamos ser bem-sucedidos nesta transição. Sim, estamos a redesenhar o mundo do trabalho, não há dúvida, Sim. e a pôr aqui em perspectiva as nossas competências e a ver isto ainda preciso, isto tenho que adquirir, não é? Este mapeamento e esta cocriação E constante. reinvenção de carreiras. Sim, de empresas e de carreiras. O mundo é o mundo que temos e estamos contentes com ele, não é, Pedro? Eu estou. Eu também. Acho que é Eu muito acho que interessante. Eu acho que é um privilégio, na verdade, atravessarmos esta Porque transformação. um dia, daqui a 100 anos, vão falar de nós como as gerações que fizeram a transição para um mundo novo. Não sabemos ainda o que vem aí, mas temos responsabilidade de o desenhar bem nesta fase. Sem dúvida. Uma última ideia para fecharmos é mesmo, se tivessem que deixar uma ideia simples para quem nos está a ouvir, seja um empregador, não é? Alguém que tem uma empresa com centenas de trabalhadores, ou não, uma pequena empresa, como são tantas empresas portuguesas, com 5, 6 pessoas, ou um empregado, um colaborador, qual pode ser a decisão mais importante a tomar em 2026 para um e para o outro em relação ao trabalho? Eu diria que, lendo este estudo, e mais do que isso, estando no terreno e ouvindo e percebendo os dois lados deste funil, não é? Entre empregadores e talento, para quem tem a mão nas decisões e na estratégia, eu diria que a escuta ativa é a palavra-chave, ou as palavras-chave. Ou seja, ouvir o que as pessoas têm para dizer. Estes estudos são sempre um bom ponto de partida de reflexão, valem o que valem, são uma amostra, mas uma amostra bastante relevante, e em vários países nós conseguimos comparar uma série de tendências, depois vale a pena aprofundar a sua leitura, mas acima de tudo, mais do que ler estes estudos, depois ter as ferramentas, seja chamando as pessoas e ouvindo-as diretamente, seja tendo aquelas ferramentas para perceber o clima organizacional e fazer perguntas muito concretas e ouvir o que as pessoas estão a querer para depois conseguir, na prática e no dia-a-dia,
conciliar entre aquilo que são as expectativas da pessoa e aquilo que a empresa pode dar com as limitações que eu tenho aqui disso, não é? Não é tudo cor-de-rosa, não é? Sim, Como se costuma claro. dizer. Portanto, há limites para muitas das decisões que têm que ser tomadas, mas a escuta ativa seria importante. Para um talento que está no mercado, a Tânia disse ali a palavra-chave, para mim é o mais importante, que é manter a relevância. Ou seja, eu não posso ser um passageiro nisto. Se tenho as mãos no volante, e se quero ter as mãos no volante quando decido se vou mudar de emprego, se não vou, se fico, ou se vou partir, então também tenho que assumir a minha aprendizagem. Não posso estar à espera que os RH me venham dizer tens aquela formação para fazer, depois tens aquela. Temos que ser proativos e, portanto, seja no ambiente de trabalho, seja até fora, terem a curiosidade para se manterem relevantes e garantirem que ao longo da vida estão sempre a aprender, como a tal pessoa de 64 anos, que é o que aprende mais do que todos os outros. Portanto, eu diria que é por aí. Tânia. Sem dúvida, eu e o Pedro, sem termos trocado ideias, temos exatamente a mesma linha de conselho e de sugestão. Eu não tenho propriamente uma decisão a recomendar, porque cada contexto é único, mas para chegar-se a boas decisões nas organizações, o meu conselho é mesmo: ouçam as vossas pessoas, quer por via de instrumentos formais como surveys de clima organizacional, quer em conversas informais, mas sentir o pulso à organização. As pessoas dizem aquilo que estão a valorizar. Ouvir o mercado, por outra vertente, quer seja lendo o Work Monitor, ouvindo este podcast e, portanto, tudo aquilo que conseguimos fazer para escutar o mercado, e depois as empresas individualmente fazerem esta análise do que é que conseguem fazer para se manterem atuais, relevantes, atrair o melhor talento e, no fundo, com o melhor talento atingirem os melhores resultados. Para as pessoas, mindset de crescimento, abertura à mudança e serem ativos nesta transformação, que o mundo já há bastante tempo que dizemos que é bastante incerto e que tem uma velocidade rápida, mas eu acho que isso é cada vez maior, cada vez é mais incerto, cada vez se move a uma velocidade mais rápida, então que ajustemos a nossa rota para acompanhar essas mudanças e essa velocidade. Obrigada aos dois por estes insights e por estas ideias que ficaram aqui, também pela análise ao Work Monitor 2026. Foi o primeiro episódio do Lado R do Trabalho, uma parceria da Renascença com a Randstad. Até breve. O Lado R do Trabalho, um podcast da Renascença em parceria com a Randstad.